Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O tema, submissão. Hoje, nós vamos ver exemplos de submissão a Deus, ou seja, o exemplo de Jó. Jó é conhecido pela sua paciência, mas a paciência de Jó vem em virtude da sua submissão a Deus, do reconhecimento a Deus de tudo quanto Deus havia feito em sua vida e tudo que Deus fez na sua história. No final da história de Jó, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele tem uma experiência profunda com Deus, através da submissão e através da sua paciência. Então, no texto de Jó, capítulo 1, verso 1 e 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, nesses primeiros versos, nós vemos que Jó, através da sua submissão, ele apresentava essa submissão como uma vida íntegra, reta e temente a Deus. Ele tinha 10 filhos. Seus 10 filhos reuniam na casa dos seus irmãos e ali fazia banquetes. E Jó, em determinado momento, chamava os filhos e disse: vamos buscar o perdão de Deus. Talvez vocês tenham pecado contra Deus. Isto é um exemplo de submissão, de reconhecer a total autoridade divina, a total autoridade de Deus. E Jó reconhecia isso, de fato, na sua vida, e ele promovia isso na família, na vida dos seus filhos e também na vida da sua esposa. Como era a atitude de Jó? Em Jó, capítulo 1, de 8 a 10, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então Deus pergunta a Satanás ou ao diabo a respeito de Jó. E Deus fala: olha, ninguém há na terra como ele, um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás, ele argumenta com Deus: olha, é claro que ele é submisso ao Senhor. Por quê? Por que ele é submisso? Porventura, Jó debalde teme a Deus? Ele está dizendo o seguinte: ele não teme ao Senhor porque o Senhor dá tudo do bom e do melhor para ele? Seria inútil ele não servir, ele ser submisso, porque o Senhor cerca ele com tudo de bom. É por isso que ele é submisso ao Senhor. Então, ele fala: acaso não cercaste, concebe ele a sua casa e tudo quanto tem? Ou seja, Satanás faz outra argumentação. É caso que você não protege ele, não deixa nenhum mal chegar na sua casa, colocando uma parede ali, protegendo ele de todo mal? E assim as suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaram. Então Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, mas era um homem que buscava sempre agradar e servir a Deus. Essa era a atitude de Jó. E Satanás argumenta, porque Jó era abençoado, por isso que ele era submisso. Mas será que foi somente essa realidade? Nós vamos ver
que o que aconteceu com Jó? Quando nós olhamos essa conversa de Satanás com Jó, com Deus e com Satanás, Deus permite Satanás tirar os bens materiais de Jó. Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó, mas menos tirar-lhe a vida. E é isso que nós vamos notar o que aconteceu com Jó. Em Jó 1, 11 a 12. Estende, porém, o diabo falando ao Senhor, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e começou a tirar tudo de Jó, os bens materiais, a vida dos seus filhos, os seus empregados. Satanás foi tirando tudo da vida de Jó. E no capítulo 2, verso 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Então ele fere a Jó com doença. Mas mesmo assim, Jó continua submisso ao Senhor. Ele não blasfema contra Deus. E nós vamos ver qual foi a atitude de Jó. Em Jó capítulo 1, verso 20 e verso 22, ele diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Jó, ao invés de brigar com Deus, ao invés de questionar a Deus, ao invés de largar mão de servir a Deus, ele adora ao Senhor. E ele reconhece que tudo que ele tinha, Deus havia dado. Nu saí do ventre e nu voltarei. O Senhor Deus e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E também nós vamos ver no capítulo 2, verso 10. Mas ele lhe respondeu, falando ele com sua mulher, falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. A mulher de Jó chega para ele e diz, blasfema contra Deus e morre. Mas Jó, debaixo da sua submissão, ele reconhece que tudo quanto Deus havia feito de bom. Então ele diz, estás louca? Deus tem nos abençoado e agora nós estamos passando escassez porque Deus está permitindo. Esse é o agir de Deus. Então Jó não deixa de ser submisso, mesmo perdendo tudo que ele tinha e mesmo perdendo até a sua própria saúde. Jó continua submisso a Deus. Então, queridos, que lições que nós podemos tirar para a nossa vida da história de Jó? Será que é inútil ser submisso a Deus? Será que nós temos que ser submisso a Deus só quando Ele faz coisas do nosso interesse? Quando Ele não faz, nós não precisamos ser submissos a Ele? Será que é isso que nós temos que aprender na vida de Jó? Então, eu tirei algumas lições aqui. A primeira, não são as circunstâncias que promovem a submissão, mas o reconhecimento de quem é Deus em nossa história. Não era tudo que Deus deu para Jó que fez ele ser submisso, mas é o reconhecimento de Deus na história de Jó. Deus deu tudo e Deus tirou tudo. Deus nos cercou de bênçãos e agora nós estamos passando por privações. Não eram as circunstâncias, mas sim quem era Deus para Jó. Então, se você quer ser submisso buscando somente os milagres de Deus, não adianta. Você tem que buscar ser submisso a Deus por aquilo que Ele é na sua história. Senhor, Salvador, Pai,
aquele que nos amou de uma tal maneira que mandou seu Filho unigênito para nos dar a vida eterna. Esta é a razão pela qual eu sou submisso ao Senhor. E esta é a razão pela qual nós temos que ser submissos ao Senhor. A segunda lição: submissão é questão de escolha. Reconhecer e se sujeitar ao Senhor. Você pode escolher ou não ser submisso a Deus. Você pode escolher amar ou não amar a Deus. É uma escolha sua. Eu não posso forçar você a se submeter ao Senhor. Eu estou mostrando para você a história de Jó, que passou por problemas financeiros, que ele perdeu tudo, passou por problemas de perda familiar, perdeu os 10 filhos de uma vez, passou por problemas de saúde, e ele escolheu ser submisso ao Senhor, porque Deus era o Deus da história dele. Então, não é questão de ser abençoado para ser submisso. É uma questão de você escolher servir a Deus, de ser submisso a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Então, escolha ser submisso ao Senhor. Nós estudamos no mês de maio o estudo sobre a família, nós vimos Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma escolha de Josué ser submisso ao Senhor. Então, faça a mesma coisa. Tenha a mesma atitude de escolher ser submisso ao Senhor. E você vai ver que a sua vida, a vida da sua família, será abençoada. E a terceira lição que eu tiro para a nossa vida da história de Jó é a seguinte: por mais que as provações são duras, se sujeitar a Deus é a melhor maneira para sermos mais que vencedores. Se você quer ser vencedor na vida, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto está perto. Se você quer ser vencedor na vida, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Seja submisso ao Senhor e Ele vai derramar bênçãos sem medida na sua história. Às vezes, Ele vai dizer não para você. É porque Ele tem algo melhor para fazer na sua vida. Às vezes Ele vai responder sim de primeira. É porque é aquilo que você tem necessidade. E às vezes Ele não vai dizer nem sim nem não. Mas vai trabalhar na sua vida para aceitar o que virá. E o virá é infinitamente melhor do que nós pedimos ou pensamos. Isso é se submeter a Deus, é reconhecer o Deus da nossa história. Ele está no controle de todas as coisas. Então, queridos, no Salmo 37, verso 3 a 5, diz para nós: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Seja submisso ao Senhor e você será abençoado. E você será mais que vencedor. Agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o que é que nós aprendemos hoje, queridos? Aprendemos que o exemplo de submissão, a história de Jó, a atitude de Jó, o que aconteceu com Jó, como foi a atitude de Jó e que lições nós podemos tirar para a nossa vida. E que Deus nos abençoe dia após dia. Vamos orar, queridos? Senhor, nos dê, ó Pai, a paciência, a sabedoria, a submissão, o reconhecimento de Jó, para que possamos cada dia, Senhor, nos submeter à Tua autoridade, ao Teu governo, ao Teu controle na nossa vida e na vida da nossa família. Que possamos entender os desafios, ó Pai, que nos fazem crescer um pouco mais, a buscar mais a Tua presença. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros. Perdoe quando nós olhamos somente para as circunstâncias e deixamos de olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos perdoa, Pai.
Fortalece esta fé para caminharmos certos que no Senhor a nossa busca não é em vão. Queremos entregar o nosso caminho, confiar no Senhor e saber que o Senhor há de fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Abençoe cada família, ó Pai. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, restaurando, curando, tirando toda a dor e todo o sofrimento. Libertas, ó Pai, os encarcerados da angústia, da tristeza, da depressão, dos vícios, ó Pai. Liberta-os de todo o mal. Ó Deus querido, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos e agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.